Sejam bem-vindos todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Nessa manhã em que o nosso culto é um pouco mais breve, eu quero deixar uma palavra aos irmãos, um devocional. Mas antes eu queria colocar duas considerações que julgo ser importantes antes dessa pregação. Em primeiro lugar, eu gostaria de pontuar que a PIB do Parque é uma igreja que preza pela exposição da palavra de Deus. Nós, os pregadores, pregamos de maneira expositiva, de modo que nós vamos verso a verso, texto após texto. E isso tem dois motivos. O primeiro motivo é óbvio, para que a igreja seja abençoada, para que no final do sermão você possa olhar para si mesmo, ver a sua vida edificada, a sua fé fortalecida, pecados trazidos à luz e o arrependimento no seu coração. A exposição da palavra, ela tem o poder de edificar a igreja. O segundo ponto que eu gostaria de colocar sobre a exposição é que nem sempre esse é intencional, mas que deveria ser. Que é o seguinte: ao mesmo tempo em que a exposição da palavra, ela precisa ser clara para que produza a edificação na fé dos irmãos, a exposição da palavra precisa acontecer porque ela tem o poder de educar teologicamente a vida da igreja. No final de uma pregação, é verdade que os irmãos precisam ser edificados, mas também é verdade que no final de uma pregação expositiva, os irmãos precisam ter uma luz mais clara sobre o texto que foi pregado. Isso, a longo prazo, é benefício para a igreja. A longo prazo, os irmãos sabem lidar melhor com o texto. A longo prazo, os irmãos vão para o texto, mesmo nos seus devocionais em casa, e eles já sabem os perigos que devem ser evitados. Eles sabem as heresias que devem ser descartadas quando estão diante do texto. A exposição da palavra, ela edifica a vida, mas ela também torna a membresia uma igreja leitora melhor da palavra de Deus. E eu espero que nessa manhã, ao expor de maneira breve os poucos versos que leremos, você seja edificado, o seu coração seja alcançado, mas que você também cresça em entendimento, que você tenha uma luz mais clara sobre o texto que será ensinado. Em segundo lugar, eu também gostaria de dizer que, diante dos portantos que nós lemos nas cartas de João, nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo, nós veremos que existe uma estrutura que parece ser uma estrutura padrão que eles seguiam, em que eles colocam algumas verdades profundas e em seguida eles vão vir com os portantos, ou seja, eles querem aplicar as verdades profundas que eles acabaram de colocar. Meus irmãos, no final de toda a pregação, você precisa ter um sentimento de que a palavra te alcançou e alguma verdade fisgou o seu coração de modo em que você foi convidado ao arrependimento e a sua fé foi encorajada. Colocado isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro. Abram suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós ficaremos apenas do verso 1 ao verso 3. Eu quero justificar desde já para a igreja. Hoje eu estou um pouco melhor adornado, porque eu reparei que as pregações do YouTube em que eu fiz praticamente estavam com o mesmo blusão. Eu falei, não é possível. Eu preciso trocar um pouco hoje. Fui envergonhado por mim mesmo e eu troquei. Vamos ler, meus irmãos. São poucos versos, mas eu espero que fale ao seu coração, eu espero que sejamos edificados. Diz assim, verso 1: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas,
desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continue nos edificando nessa manhã. Nós já tivemos o coração exposto à Tua palavra, ao texto maravilhoso de Isaías 53, e pedimos a Ti agora que o Senhor continue falando conosco. Edifique a nossa fé, traga à luz pecados escondidos, que o Espírito produza a profunda tristeza que vem dele, que leva ao arrependimento, e que possamos nos fortalecer como uma comunidade de fé também. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, indo direto ao texto, nós estamos diante de uma sessão que ela é uma continuidade do que Pedro já está falando. Pedro começa a abordar o amor que deve existir dentro da igreja, o amor que deve habitar entre os irmãos. E ele, alguns versos atrás, qualificou isso. Ele disse que o amor deve ser sincero, já que os irmãos purificaram a vida pela verdade. Ele continua a tratar sobre o tema do amor entre os irmãos. Pedro dedica tempo, esforço e tinta a isso. É um tema que deve ser caro para nós. Devemos ser aqueles que são promotores da paz, da unidade e da harmonia da vida da igreja. Nós somos aqueles em que qualquer mal-entendido, qualquer desentendimento é resolvido, é acabado. Nós devemos ser aqueles cristãos que no meio de uma contenda, nós colocamos um freio e um basta. Nós não colocamos gasolina, nós não queremos ver o circo pegar fogo, nós não ficamos alegres quando vemos irmãos contra irmãos, mas nós somos aqueles que fazemos um pacto, não só dentro do nosso coração, mas com a igreja local, de promover a paz a qualquer custo. Pedro tem isso em mente, e ele dedica esforço para falar sobre a unidade que deve existir dentro da igreja. E ele então vai dizer que, do verso 22 ao verso 25, ele vai colocar um princípio que é importante para nós. A nova vida, ela é gerada pela palavra. E ela é caracterizada pelo amor entre os cristãos. Deixe-me repetir isso. A nova vida é gerada somente pela palavra. A nossa congregação, a nossa igreja, ela não recebe membros, ela não forma novos convertidos por meio de campanhas ilusórias, por meio de objetos santificados. Nós não enchemos a igreja por meio de apelações emocionais somente, mas, acima de tudo, os membros da PIB do Parque e aqueles que são atraídos para esse lugar, eles são primeiramente atraídos pela pregação da palavra. Esse é o princípio de Pedro. Uma boa igreja, ela é formada, se não por a pregação pura e verdadeira da sã doutrina. Por outro lado, essa pregação que causa efeito no coração, em que produz novos convertidos, isso é demonstrado na prática, através de um amor sincero que há entre esses convertidos, congregando numa mesma igreja e localidade. A palavra, ela inicia o processo de conversão, e o amor entre os irmãos é a evidência de que esses corações foram transformados pela palavra. Esse é o princípio de Pedro. E agora, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele vai qualificar como deve ser de forma mais profunda esse amor no meio da igreja. E ele começa, portanto, livrem-se de toda maldade. É verdade que a conversão, ela inicia no coração. É verdade que nós podemos, no final das pregações,
convidar as pessoas para virem aqui na frente, levantarem as mãos, chorarem, dobrarem os joelhos. Mas no final de tudo, isso não é evidência da verdadeira conversão. É um processo que se inicia dentro do coração. Um coração que é alcançado, quebrado e esmagado pela palavra. Mas também, por outro lado, é uma outra verdade da mesma moeda, que a conversão, e essa é a mentalidade de Pedro aqui, a conversão, ela é marcada por uma transformação moral. Nós vivemos numa época em que cristãos, pastores, dizem que não estão preocupados com a boa moral, com a moralidade. Eles vão dizer que isso é farisaísmo. Eles vão dizer que isso é uma religiosidade fria. Mas a teologia de Pedro está dizendo o tempo inteiro que os cristãos que foram alcançados no seu íntimo pela pregação da palavra, eles são expostos à transformação moral diante de todos. É estranho quando um cristão que congrega numa igreja, ele diz assim: eu sou desse jeito e eu serei desse jeito até o final. Eu arranjo confusão, não podem pisar no meu pé, eu não posso nem pensar que estão falando de mim, não podem passar e não me cumprimentar. Se fizerem isso, terão revide, eu darei o troco. E não importa, esse é o meu jeito. Eu falo o que penso, eu não meço as palavras, eu não me preocupo se eu vou machucar o próximo. Eu sou o que sou e as pessoas que se adequem ao meu caráter e à minha vida. Honestamente, diante desse texto, esse cristão, ele corre sério perigo de dar evidência de que nunca, eu vou repetir, de que nunca foi alcançado pela palavra e teve o seu coração transformado. Segundo a teologia e a mentalidade do apóstolo Pedro, principalmente nessa carta, ele vai dizer que, sim, os cristãos que foram transformados interiormente, eles são marcados por transformações morais que são externadas para que todos vejam. Aqueles que mentiam não mentem mais, ou pelo menos lutam contra a mentira. Aqueles que eram adúlteros não adulteram mais. Aqueles que roubavam não roubam mais. Os cristãos agora são marcados por uma vida externa em que eles foram transformados. É uma verdade, aqueles vizinhos que viveram conosco, nos conheceram de outros tempos e agora estão testemunhando a nossa vida em Cristo. Eles precisam se assustar e ver transformações reais e externas. Não é normal toda uma vizinhança dizer sobre alguém: agora ele passou a congregar, agora ele passou a frequentar a igreja, mas eu não vejo nenhuma mudança na vida dele. Ele continua a mesma pessoa de antes, não mudou absolutamente nada. Isso não é normal. Na mente de Pedro, os cristãos evidenciam a sua conversão. Não é só uma experiência que fica dentro, mas é uma experiência que transborda e todos conseguem enxergar na prática. Ele então vai usar um termo que deve ser caro e que devemos prestar atenção. Ele vai dizer: livrem-se. Essa palavrinha, esse verbo, tem a conotação de você pegar a sua roupa suja, tirá-la e jogar fora. A melhor tradução talvez seria despir-se. Ou livrem-se, como outros dizem. Mas a ideia é a seguinte: nós éramos homens velhos, numa carnalidade velha, e agora somos nova criatura em Cristo. Mas esse processo não acontece de maneira lógica ou natural. Precisa haver um movimento do cristão para que ele se livre de coisas que o acompanhavam antigamente. A ideia do texto é essa. A ideia do texto é o seguinte: cristão, você era envolto em pecados, mas agora esses pecados serão tirados através da sua luta. Esse é o sentido do texto. Pedro está dizendo: cristãos, empenhem-se para que vocês evidenciem que nasceram de novo para a sua comunidade local. Os irmãos precisam ver. Só que há um detalhe.
Todos os pecados em que o apóstolo Pedro vai listar são pecados que envolvem a comunidade. Os estudiosos vão dizer o seguinte, que nesse trecho, o apóstolo Pedro, ele está dizendo para os seus da época, escute uma coisa, se vocês não derem essas evidências externas, vocês podem matar a vida de uma igreja. Cristãos que não nasceram de novo, que são aceitos dentro de uma congregação, serão cristãos problemáticos. É por isso que nós não apelamos à campanha. É por isso que nós não apelamos a coisas humanas. É por isso que ano após ano nós somos fiéis à pregação da palavra, porque nós sabemos que, no final de tudo, se os homens não forem atraídos pela pregação da palavra, serão homens carnais, atraídos por métodos carnais, e que eles vão cobrar que a igreja dê isso domingo após domingo. Pedro está dizendo, vocês precisam se livrar desses pecados que eu vou começar a listar a vocês. Deve haver intencionalidade no meio da igreja. Sim, deve haver reconhecimento de pecado. Meu irmão, se você tem problema com a ira, você precisa ser intencional diante de uma discordância no meio da igreja, saber se controlar e se segurar. Você não é livre para ofender as pessoas. Você não é livre aqui para maltratar os outros e pisar nos irmãos. Você tem uma obrigação consigo mesmo de refrear o seu pecado e de se despir dele. Pedro está dizendo isso. Deve haver um movimento intencional em que nós reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, reconhecemos o quanto ele é potencial em destruir a igreja e nós lutamos contra esses pecados. Nós não deixamos eles nos dominar, porque ele nos destrói e também destrói a vida da igreja em que nós congregamos. Os cristãos são marcados porque lutam contra pecados, não apenas porque vão acabar com a vida deles, mas porque vão acabar com a comunidade em que eles vivem. Cristãos têm motivações santas. Cristãos lutam contra pecado, não apenas para serem admirados, mas para que os irmãos possam ser livrados desses males. Ele começa a listar, e aqui nesse momento, eu quero te fazer um convite. Ele vai começar a colocar uma lista de pecados, daquilo que pode destruir a vida da igreja. E eu faço um convite a você, para que dentro desses pecados, você consiga identificar aqueles ou aquele que mais estão próximos do seu coração e de você cometê-lo. Vamos começar. Primeiro ele começa dizendo, livrem-se de toda maldade. A ideia aqui de toda maldade, e essa palavrinha antes de maldade, ela é importante, porque ela quer dizer que, Pedro está dizendo, é um sentido geral. Essa maldade não é uma maldade específica. Me permita ser um pouco técnico. No grego, essa expressão quer dizer que aquele que tem toda maldade é alguém que age de maneira intencional para causar o dano no irmão. É isso que ele quer dizer. Aquele que vive fazendo, segundo Pedro, toda maldade é aquele que tem prazer no coração de causar dano no coração do irmão, de ver o irmão chorando, de pisar de propósito, de ofender, de machucar. É disso que ele está falando. Livrem-se dessa maldade, desse coração obstinado que se alimenta com a tristeza dos outros. Não pode haver alegria se vemos irmão contra irmão. Não porque ele é mais próximo de mim, então eu fico alegre, porque agora eu terei alguém junto comigo contra outro irmão. Isso não pode acontecer. Não deve haver prazer em nós, em ver qualquer tipo de contenda. Nós não nos alegramos nisso. Por isso que eu comecei dizendo, nós somos promotores da paz. Nós vemos contendas e nós nos colocamos no campo de batalha para resolver esses conflitos. Nós não nos alimentamos dos conflitos alheios. Isso é pesado. O irmão que tem prazer em causar dano no outro. Isso aqui é pesado. Sonde o seu coração. Ele vai continuar. E de todo
o engano. Ele vai usar novamente o de todo antes do pecado. A ideia aqui de todo o engano é de alguém, é de um cristão, assumindo a aparência de verdade, para que ele consiga causar dano no próximo. Alguns estudiosos vão dizer até que todo engano é o irmão de hipocrisia, porque eles se parecem, eles são iguais. Quem comete todo engano é aquele que se preocupa com a sua aparência, se preocupa com o seu linguajar, se preocupa com o seu comportamento, mas não para santificar a igreja, mas para causar dano. Ele atrai os irmãos através do seu comportamento, através do seu testemunho aparente, ele é convidativo, ele atrai os irmãos, para então ele começar a disseminar o fogo no meio da igreja. Isso quer dizer todo engano. É aquele que de maneira traiçoeira e intencional, ele atrai as pessoas para matar toda uma comunidade. Ele vai continuar, e ele vai dizer, hipocrisia. E alguns vão dizer que hipocrisia e inveja, no original, estão no plural, porque a ideia é que a hipocrisia, ela não tem apenas uma face, muito menos a inveja. Mas a ideia é de que são hipocrisias e invejas. Ou seja, talvez você possa pensar, não, eu não invejo o que o meu irmão tem. Mas deixe-me dizer, você pode invejá-lo pelo que ele é. A ideia aqui é, a hipocrisia ela não tem apenas um rosto, muito menos a inveja. Eles estão no plural, para que os cristãos percebessem que eles podem cair nessas coisas, ainda que evitem, por um lado, essas hipocrisias e invejas. Por hipocrisia, eu não precisaria explicar muito, é o que realmente nós entendemos. É um coração ou uma língua mentirosa. É aquele que finge ser o que não é e deseja possuir o que é do outro. Essa é a ideia de hipocrisia e inveja. Eu finjo ser o que eu não sou e eu desejo o que não é meu. Devemos evitar isso. Caim matou Abel. Não subestime esses pecados no seu coração. Não ache que eles são normais. Você pode matar um irmão por conta disso. Refreie isso hoje. Lute contra isso hoje. Saia daqui com uma convicção no seu coração. A partir de hoje, eu lutarei com isso e eu não permitirei que isso permaneça. Quando Pedro começa dizendo, livrem-se, essa expressão no original, a ideia não é de que ele vai lutar semana após semana. A ideia dele é o seguinte, vocês precisam pegar isso e jogar fora. Não tem negociação. Não tem luta. A ideia é, vocês precisam pegar, jogar fora, de modo que isso não volte mais. E ele vai terminar. E toda espécie de maledicência. Aqui o sentido é o mau uso da língua manifestado de várias formas. Vinícius, me dê exemplos de como as maledicências podem acontecer na vida da igreja. Fofoca, calúnia, divisão, contendas. Por meio da língua, nós podemos colocar toda uma igreja contra a outra. Por meio da língua, desse pequeno órgão, como Tiago vai dizer, nós podemos incendiar toda uma igreja. Nós podemos inflamar e suscitar a ira no coração de um irmão através de um conselho errado. Escute uma coisa, você sabia que o reino de Israel foi dividido por conta de maus conselhos? Você sabia que quando Jeroboão, na sua ira inflamada, e Roboão também, buscando conselhos errados, eles acabam dividindo o reino, porque deram ouvidos às palavras erradas, malignas. Se as palavras conseguiram dividir todo um reino, como podemos subestimar que as nossas palavras não podem dividir a igreja? Devemos ser cuidadosos com aquilo que falamos. Devemos ser cuidadosos com aquilo que colocamos no meio da igreja. Devemos ser cuidadosos quando um irmão chateado com o outro nos procura. Devemos pensar e repensar as nossas palavras. Deixe-me perguntar uma coisa.
de maneira honesta e responda para si mesmo. Se você está chateado com um irmão que te machucou, e outro irmão vem fazer queixa desse mesmo irmão, qual seria o conselho que você daria para esse irmão? Adolescentes, me ouçam. Se um colega te procura para falar de um outro que você também está chateado, qual seria o seu conselho? O que você diria para esse irmão? Irmão, realmente, ele não presta nada. Vamos perguntar à igreja inteira se esse irmão também fez isso com outras pessoas. Vamos colocar toda a igreja contra ele. Vamos movimentar as peças por trás. Vamos fazer com que todos fiquem contra ele, contra ela. Vamos fazer com que criemos situações para que esse irmão ou essa irmã venha tropeçar. Um coração maligno que planeja a queda do outro, que gosta de ver o outro tropeçando, que não entende que deve chamar e repreender em amor para ganhá-lo de volta. Devemos nos livrar de tudo isso, meus irmãos. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu quero ver o meu filho na PIB do parque ainda com ela existindo, com uma igreja saudável, com os irmãos ainda se amando sinceramente, repreendendo o outro em amor, mas para ganhá-lo de volta, não para humilhar, não para expor, não para trazer desonra, não para se alimentar vendo o outro ser envergonhado, mas para que o irmão seja santificado, exposto ao arrependimento. Nós não temos prazer em ver os outros tropeçando, muito menos nós sermos aqueles que colocam a pedra no meio do caminho do outro. Devemos ter cuidado. E ele vai dizer agora, verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Como o Mateus gosta de dizer, só o verso 2 daria um mês de EBD. Há debates que não terminam mais. Eu reli autores que pensavam diferente, que argumentavam diferente, mas eu quero ficar com aquilo que nos une. Primeira coisa, ele vai trazer a metáfora da criança. Pedro, de maneira intencional, está comparando que a carne é velha e ela produz aquilo que é podre. E agora, como recém-nascidos, desejem o leite puro, espiritual. E ele vai dizer que nós devemos desejar de coração. E aí eu me pergunto, que leite espiritual é esse? Parece ser claro, Vinícius. Ele está falando da palavra. Talvez você na primeira lida já pensou e identificou isso. É óbvio, ele está falando da palavra. Mas repare o seguinte. No verso 13 ele vai dizer o seguinte, agora que provaram que o Senhor é bom. Os estudiosos vão dizer o seguinte, nós não sabemos se ele está dizendo aqui sobre o Senhor ou sobre a palavra. Visto que, quando Pedro escreve essa carta, ele tem o Salmo 34 em mente, que lá vai dizer, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Eu fico, mesmo com todo o debate ainda, de que provavelmente Pedro está falando da palavra. Ele está dando uma continuidade daquilo que ele iniciou do verso 22 ao verso 25 do capítulo 1. Eu quero aqui me ater àquilo que é mais devocional, aquilo que pode falar mais ao nosso coração, e não a esses debates. Perceba uma coisa. Pedro, ele começa no capítulo 1 dizendo que a nova vida em Cristo se inicia por meio da palavra. Mas agora, ele traz uma novidade para nós, de que essa nova vida, ela é iniciada por meio da pregação da palavra, mas ela também é mantida pelas Escrituras. Ele vai dizer o seguinte, preste atenção no verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. O único jeito, o único modo de você se tornar um cristão mais maduro, de você crescer na fé, é por meio da comunhão da palavra. É por isso que os antigos diziam, se você tem a oportunidade de ler os grandes livros de teologia, leia. Se você tem entendimento para isso, faça. Mas o grande conselho é o seguinte, seja um homem e uma mulher da palavra.
Eu estou convicto de que uma senhorinha que é cheia da palavra de Deus, ela pode se sentar com um grande ateu e falar a respeito das coisas de Deus. A palavra, como diz Salomão num provérbio, ela tem o poder de tornar um jovem mais experiente e mais maduro do que um homem grisalho. A palavra tem o poder de tornar os homens experientes. É por meio da palavra. Nós não temos outros métodos. Nós não temos outros jeitos. Se você quer ser um cristão maduro, se você quer ser uma bênção na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, se você quer crescer na fé, não tem outro jeito que não seja por uma comunhão por meio da palavra. A palavra te tornará experiente. Repare uma coisa, isso não é coincidência. Eu reparo isso pelo menos no meu trabalho. Às vezes, quando há um dilema, às vezes, quando há opiniões divergentes, às vezes, quando precisamos de uma opinião mais certeira, de alguém mais lúcido, não é coincidência de que essas palavras geralmente venham de um cristão maduro. A ideia de Provérbios é de que essa sabedoria, ela não é só uma sabedoria em que eu vou aprender a viver como um cristão, mas essa sabedoria, ela transborda para aqueles que vivem ao meu redor, inclusive para a sociedade, para o meu trabalho, para a minha faculdade, para a minha família ímpia. Um cristão cheio da palavra, que cresce, ele consegue ser uma bênção, até mesmo no meio dos ímpios. Aqui é um outro fato importante. Ele vai dizer, desejem de coração o leite espiritual. E aqui eu quero concluir. Talvez hoje o seu momento de fé seja um momento em que você possa dizer para mim, Vinícius, eu não sou como esse homem ou como essa mulher que Pedro mandou ser, desejando de coração o leite espiritual puro. E os estudiosos e os grandes pastores espiritualistas vão dizer o seguinte, nós só desejamos aquilo que provamos e aquilo que nos cativa. Nós só conseguimos desejar, ansiar por aquilo que já provamos e por aquilo que nos arrasta, que nos cativa, que pega o nosso coração e fisga. Talvez seja o momento hoje, nessa manhã, de você reparar os seus caminhos. Talvez a sua semana foi uma semana arrastada. Você não teve prazer no seu devocional. Você teve poucos momentos de comunhão com Deus por meio da palavra. Não houve prazer no seu coração de se debruçar nas Escrituras. Foi uma luta, algo pesado para você. Talvez seja o momento de você voltar e experimentar aquilo que está no verso 3. Agora que provaram que o Senhor é bom. Volte a provar da bondade do Senhor. Volte a se lembrar de tudo aquilo que Ele fez. Volte a se lembrar dos benefícios que a palavra te dá. Volte a se lembrar da sabedoria que vem dela. Volte a se lembrar do quanto ela é poderosa para te manter de pé. Lembre-se do quão o Senhor é bom. E então você poderá dizer, Senhor, eu desejo a sua palavra como uma criança recém-nascida. Eu desejo o leite puro espiritual. Eu quero terminar lendo um trecho do Salmo 34, porque os estudiosos vão dizer que quando Pedro escreveu isso, ele tinha esse salmo em mente. Esse salmo vai ser citado mais à frente na mesma carta, ele é uma referência no verso 3. Eu quero te convidar a ler o Salmo 34 comigo, apenas um trecho. E o meu desejo é que a sua esperança volte, de que você possa ver a bondade do Senhor novamente. Salmo 34. Olha o que ele vai dizer no verso 1. Eu espero os irmãos acharem. Abra o seu coração para esse texto. Eu lerei ele e encerrarei a pregação. Não haverá aplicação. O texto tem o poder de revigorar sua alma quando ele é apenas lido.
Se atente para essas palavras e tenha o coração revigorado. Deseje novamente o leite espiritual puro. Vamos ler, verso 1. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, como é feliz, como é bem-aventurado, Senhor, o homem que em Ti se refugia.